Mais do que expandir territórios, é preciso expandir valores. Em cada canto do país há uma história de superação, de parceria e de pertencimento. Rodobens é uma só, mas o Brasil inteiro faz parte dela. Bom, para aprofundar a conversa sobre a Força Rodobens pelo Brasil, nós convidamos o Marcos Schmidt, que atua como TI, é especialista em projetos na área de consórcio, um colaborador com uma trajetória de mais de 30 anos na Rodobens. E direto de Cuiabá, nós falamos também com o Denis Alisson Gios, que atua como regional comercial e nos 21 anos de empresa já viajou por várias cidades do país, representando a Rodobens. Sejam muito bem-vindos, Marcos e Denis. É um grande prazer falar com vocês. Obrigado, prazer é meu. Quem é o Marcos Schmidt? Conta um pouquinho de você. Bom, eu sou casado, conheci minha esposa aqui na Rodobens, a gente formou família aqui, trabalho, como disse, há mais de 30 anos aqui na Rodobens, comecei bem jovem aqui, como jovem aprendiz, e como o nome diz, aprendi tudo aqui, desde pequeno, fui aprendendo o meu primeiro emprego aqui, minha primeira profissão, e desde então estou me desenvolvendo aqui na Rodobens. Bom, vamos começar o bate-papo então aqui com o Denis. Denis, você citou que começou como estagiário e já rodou o país com a Rodobens. Como foi esse começo e o que te fez ficar por tanto tempo, né? Te faz ficar, na verdade, por tanto tempo? Bom, entrei como estagiário no grupo, com 19 anos, são 21 anos até hoje. Depois de um ano que eu entrei como estagiário, logo fui contratado e surgiu uma oportunidade dentro da auditoria. E ali eu prestei, tinha um processo seletivo interno, bem rigoroso, era um celeiro de gerentes, então chamava muita atenção que muitos do grupo queriam entrar na auditoria para depois crescer dentro do grupo, né? E eu consegui passar logo na primeira prova ali que eu fiz, entrei e comecei a ter contato com esse universo de concessionários através da auditoria. Comecei a viajar praticamente todas as filiais de automóveis e veículos comerciais onde eu encontro hoje. Bom, 4 anos eu fiquei nessa posição e após 4 anos de auditoria eu tive uma oportunidade para poder ir para cuidar do núcleo Belém como controller. Era uma posição de auditor local, naquela época. Então, ali ainda fazendo um trabalho de controladoria e auditoria, só que focado somente no núcleo de veículos comerciais em Belém. 2 anos se passaram ali e eu recebi uma proposta para ser gerente geral em querência, para cuidar de querência e água boa. E ali na oportunidade em máquinas agrícolas. Nós tínhamos na época, o grupo tinha 6 concessionárias em New Holland e 2 concessionárias ali estavam sobre a minha gestão de máquinas agrícolas. Ali também permaneci 2 anos e após isso eu fui convidado a assumir a gerência geral de Marabá, concessionário ali do Pará, também de veículos comerciais. Ali eu permaneci 1 ano e depois fui convidado para ser gerente de vendas em Rio Verde e Jataí, ali no estado do Goiás. Permanecendo 2 anos, eu vou falando rápido porque senão a gente vai ficar um bom tempo aqui. Depois do Goiás, ali 2 anos como gerente de vendas, eu fui convidado para um projeto na Argentina para cada área de pós-venda. E ali eu permaneci em torno de 3 anos. Retornando ao Brasil como regional comercial, cuidando do núcleo Rondônia, até então. Ali nós temos 3 filiais, Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena, e uma pequena filial de pneus em Cacoal. 1 ano ali eu permaneci e há 5 anos eu estou aqui em Cuiabá, no Centro-Oeste, cuidando agora das concessionárias do Mato Grosso e de Rondônia. Concluindo a sua pergunta, com relação a
o que fez eu ficar aqui até hoje, né? Então, é a oportunidade, na verdade. Essa companhia, desde cedo eu entendi que a gente estar disponível e mostrar trabalho, a gente tem um plano de carreira sólido. A oportunidade, ela acontece para quem quer trabalhar dentro da empresa. É isso. Muito dinâmica a sua carreira aqui na Rodobens. E você, Marcos, como foi essa evolução de um garoto, né, que entrou com 12 anos, né? Conta um pouco como é que foi essa evolução profissional aqui. Bom, começar um pouquinho de trás para frente. O que me fez ficar até hoje? O que me fez entrar aqui? Sempre admirei a empresa, mesmo sendo novo, já tinha conhecimento da Rodobens, uma empresa já admirada desde a minha juventude, e pelos propósitos, valores e oportunidade de crescimento. E desde então eu tenho compartilhado esses valores junto com a Rodobens, e o que me fez querer cada vez estar aqui, né? Agora, minha trajetória aqui começou aonde eu praticamente voltei. Eu comecei na área de consórcio, numa área aqui operacional. Um ano depois fui para a empresa de tecnologia, que era a Verdados, hoje é o departamento de TI da Rodobens. E fiquei lá, passei por várias áreas nessa empresa de tecnologia, áreas operacionais, áreas de sistemas. E hoje voltei para a área de negócio para fazer essa ponte entre a TI e a área de negócio. E poder ajudar e dar suporte para todo mundo. E por esse caminho que eu passei, estando na Verdados, atendi todas as empresas do grupo. Então, todos os negócios que desenvolveu ao longo dos anos. Então, tive contato. Inclusive, como o Denis também, tive na Argentina, tive em outros negócios que a Rodobens toca, além do consórcio, seguro, veículos comerciais e banco. Você fica na sede, mas em contato com o Brasil. Em contato geral com o Brasil desde sempre. Hoje mais focado com consórcio, né? Estou na área de consórcio, mas converso com o Brasil inteiro através de meios de comunicação digital. Bom, o Brasil é um país imenso, cheio de diferenças culturais, enfim. Como é que você, no seu dia a dia, lidando com gente do Brasil todo, leva a cultura Rodobens? Como é que você transmite essa cultura? É muito interessante isso, porque parece que todo mundo que entra na Rodobens, primeiro que está um ano, parece que já está 10. Entra todo mundo já no clima da empresa. E a cultura é a mesma em todos os lugares. Então, é simples e fácil a gente dialogar e trabalhar com as pessoas mesmo estando longe. Porque todas compartilham do mesmo compromisso, a mesma cultura. É uma língua única, né? É impressionante, né? É. E você, Denis, que já trabalhou em tantos pontos, como é que foi levar essa cultura Rodobens para o Brasil todo? Como é que é isso para você? Eu compartilho da resposta do Marcos. A gente tem aqui uma mágica que acontece nesse grupo, de verdade. É interessante, porque em pouco tempo, quando a pessoa entra nesse grupo, ela é contagiada, ela é contaminada pelo, a gente fala, o sangue verde, né? Então, isso facilita muito, porque está todo mundo, independente do lugar, mas está na mesma sintonia. Sendo aqui, sendo na Argentina, sendo em qualquer canto do país, a gente sente que todo mundo fala a mesma língua, está com o mesmo propósito. Então, é muito interessante como isso acontece, né? E você fica baseado em Cuiabá, né? A gente sabe, eu quero também contar um pouco para o pessoal que está assistindo, que Cuiabá é uma casa muito importante para a Rodobens, né? Hoje é um grande polo do agro, né, e de transportes, mas a presença da Rodobens lá é de muito tempo. O Dr. Valdemar, né, filho do nosso fundador, o Sr. Valdemar, diz que a Rodobens chegou lá antes das sementes de soja. E como é que você vê essa questão? E como é que você observa essa expansão toda para o Centro-Oeste? O doutor, né, o senhor Valdemar, o doutor, eles sempre foram muito perspicazes com relação ao crescimento da veículos comerciais, né? Eu observo dessa forma.
porque a gente sempre chega nos lugares com antecedência, né? Então, tem esse feeling dele em crescer para onde as coisas irão acontecer. E aqui no Centro-Oeste não foi diferente. Cuiabá nós estamos há 50 anos, né, 75 anos do Grupo Rodobens, estamos há 50 anos aqui em Cuiabá e nós crescemos junto com os nossos clientes, né? Então, para você ter uma ideia, nós temos o Sindicato dos Transportadores do Mato Grosso, ele foi fundado dentro do concessionário nosso. Então, assim, todos os transportadores aqui que são associados a esse sindicato, eles têm conhecimento disso. Isso ficou marcado na história deles. Eles cresceram no Centro-Oeste junto com a gente, e a gente apoiando eles em diversas condições de produto, né? Não só no transporte, mas como solução financeira também. Então, nós crescemos junto com os nossos clientes. E hoje, eu digo assim, que o segredo, né? O segredo da manutenção desse trabalho, dessa expansão, é a gente continuar próximo deles. Não tem muito o que inventar. A gente precisa estar atento aos próximos passos de cada um deles, para a gente poder oferecer, né, o apoio, a ajuda para o crescimento de cada um deles. Então, a proximidade, o relacionamento, ela continua desde 50 anos atrás até hoje, no segredo do negócio. E tem alguns casos, né? São tantos anos, né? Tem alguns casos. Você contou um pouco pra gente nos bastidores, vou pedir para você contar para o pessoal. Você viveu experiências intensas, como em Altamira, no Pará, onde vocês venderam 800 caminhões sem a presença de uma concessionária local. Conta um pouco para nós. Foi. Sim, nós acabamos realizando uma venda, uma operação grande ali. Na época, estava construindo a usina Belo Monte, né? E a gente precisava dar manutenção nos caminhões, e alguém precisaria fazer a gestão, né? Então, eu fui enviado, a princípio, eu, entregador técnico, né? E esses caminhões eles foram entregues ao consórcio Belo Monte. E a partir daí, para fazer as manutenções, a gente importava, se assim pode ser dito, mecânicos do Brasil inteiro, para poder acompanhar a evolução fiscal junto com a fábrica, obviamente, né? Então foi uma operação de guerra, para falar bem a verdade. A gente teve que montar alguns containers de peça no meio da selva, eram 7, salvo engano. Nós não tínhamos estrutura de sistema, nada, então todo o processo ele teve que ser elaborado de forma manual, então toda a saída, a entrada de peça, ela era feita manual, e à noite eu dava entrada e saída nessas peças de sistema. Belo Monte ficava exatamente entre Belém e Santarém, e a gente fazia todo esse trabalho de transferência de peças entre uma casa e outra, e ela ficava no meio da selva ali, e a gente cuidando disso. Chegamos a ter quase 1 milhão de peças dentro de container, e a gente fazendo esse trabalho árduo ali, de processo manual, de requisição de mecânico, de forma manual. Então, tudo que a gente vê hoje num sistema de concessionário, no que diz respeito à pós-venda, a gente teve que se virar, pelo menos dentro de 1 ano ali, de forma manual, para poder fazer todo o controle disso. Então, foram tempos desafiadores. Bela história, né? Bem desbravador mesmo, né? O grupo é muito pioneiro. E para você, Marcos, tem alguma história de pioneirismo que também marcou a sua carreira aí na área de TI? Tem também. E essa história que o Denis contou, eu lembrei que eu estava aqui nos bastidores, que eu sempre trabalhei nos bastidores, dando suporte às equipes que estão lá na linha de frente, né? E eu lembro dessa operação, e essa operação realmente foi desafiadora para todos, para quem estava aqui na matriz, que dava um suporte de comunicação e sistema para o pessoal que estava lá em campo. E aqui eu vi nascer a RCE, que foi extremamente desafiador. Na época, colocar de pé um canal de TV e tinha uma sintonia muito grande com a área de tecnologia, porque nasceu um embrião lá, juntou com um departamento que tinha na Rodobens, que era, acho que Decrive chamava, e nasceu a RCE. Então foram vários negócios criados do zero e bem desafiador.
e a gente ter que operar equipamentos que a gente não conhecia. A RCE começou com transmissão via satélite e a gente tinha equipamentos de satélite aqui para controlar posicionamento, então a gente teve que aprender tudo. E no Brasil não tinha quem operava esse tipo de equipamento. Até a parte de tecnologia da Rodobens inicial, quando eu entrei aqui, eram equipamentos de grande porte que só banco grande tinha. E a Rodobens adquiriu esses equipamentos. Então, aprendendo desde então. Na prática, né? Na prática. Você está falando um pouco de comunicação, né, da criação, né, da RCE. Como é que você vê a importância da comunicação para difundir a cultura desde lá de Cuiabá, onde a gente está citando, todos os cantos desse país? Acredito que só com comunicação a gente chega em todo mundo de forma rápida, certeira e conecta todas as pessoas na mesma linguagem, né? Hoje a gente tem várias ferramentas que ajudam isso, tecnológica, de TI, e que tem ajudado bastante. E para você, Denis, como é que você percebe ou analisa essa importância da comunicação, você que passou por tantos locais, até a Argentina também, né, para levar essa cultura? Sim, Centro-Oeste, as coisas acontecem muito ainda no pessoal, né? Então, a comunicação, quando a gente fala de comunicação, acho que nós estamos tratando de tudo. E, na minha opinião, a mais importante é a face a face. Então, aqui obriga a gente a estar muito próximo, tanto dos clientes, né, quanto dos nossos colaboradores. Então, assim, é uma agenda de visita dos concessionários bem intensa, né? E também uma intensa visita junto aos nossos clientes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque isso, aqui no Centro-Oeste, ainda faz muita diferença, de estar próximo, presencialmente. Denis, continuando o papo com você, um dos valores que nasceu com a empresa e é reconhecido como um valor da Rodobens é a ética. Teve momentos em que você precisou colocar à prova esse valor aí nas suas viagens ou negociações também com culturas tão diferentes? Com certeza. A gente sofreu alguns assédios. Apesar de considerar a ética, né, o valor central, e essa ética, para mim, né, é um diferencial competitivo poderoso a nosso favor, porque a gente é reconhecido no mercado por essa ética. Isso cria uma barreira natural contra práticas indevidas, né? Mas mesmo assim, em alguns lugares a gente ainda sofre, nós sofremos ainda algum tipo de assédio, né? A Argentina, por exemplo, foi desafiador, né? Principalmente o relacionamento com os sindicatos, né? Nós temos um sindicato muito atuante, e aí um pouco diferente do Brasil, a atuação do sindicato na Argentina, eles brigam por uma pessoa, mesmo a gente fazendo um desligamento por justa causa, com provas e desvio de conduta e tudo mais, e mesmo assim a gente sofre algumas retaliações do sindicato dentro do país, em função desses desligamentos mesmo nós estamos certo, né? Então, foi desafiador a gente conciliar essa ética lá, né? Mostrando para essa turma a forma como nós trabalhamos, por mais que já era sabido por eles, mas a gente precisava, de certa forma, enfrentar, né, essa barreira, para que eles entendam que, cara, nosso trabalho, a nossa ética está acima de tudo, né, independente da cultura e tudo mais. Então, a postura da empresa, né, sobre todas as decisões, ela apresenta uma responsabilidade e um compromisso gigantesco com a transparência. E, Marcos, o conceito, né, o valor evoluir junto é muito citado e é vivido realmente dentro da Rodobens. Como é que é isso e como é que você utiliza esse valor no seu dia a dia, na sua vida profissional? Esse eu vivo ele constantemente aqui e fico muito feliz quando algum colega ou algum parceiro também evolui junto. E a Rodobens dá essas ferramentas para que a gente possa evoluir.
E eu tenho, ao longo do tempo, tratado de vários temas aqui dentro, de sistemas, de processos e novos negócios, e a gente tem evoluído junto. E é um valor muito grande aqui de ver que a empresa cresce e leva as pessoas junto com ela ao crescimento. Você é um grande exemplo, né? Sim, um grande exemplo e tenho cada dia evoluído mais junto com a empresa. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Sim. Até hoje estar aqui é um aprendizado. Então, estamos sempre evoluindo. E a Rodobens proporciona isso para a gente. E, Denis, como é que você vê as mudanças quando a Rodobens chega numa região? O que a Rodobens ela proporciona para as regiões onde ela chega? Eu não tenho dúvida que, primeiramente, a prosperidade naquela região. Nós somos uma empresa reconhecida no mercado, nós estamos há 75 anos, e assim, a gente tem um portfólio diferente das demais empresas no nosso setor, quando eu falando de veículos comerciais, né? Então, o grande ponto aqui é sempre oferecer uma forma, nós sempre temos uma forma de apoiar o nosso cliente, né? De fazê-lo crescer. Seja através do consórcio, seja através do banco, seja através do leasing operacional, e o consórcio com N formas de N produtos que a gente, diferenciados do mercado. Então, nós somos reconhecidos por isso. E esse combo que a gente consegue oferecer ao cliente, com certeza a gente ajuda ele a prosperar, a crescer. Então, não só nós fazendo com que as famílias que trabalham com a gente, os colaboradores, prosperem, mas também aqueles clientes também que estão conosco, esse também a gente dá oportunidade para eles crescerem através dos nossos produtos. Sim, a gente está falando aqui de cultura, de valores. Acredito que os dois tenham convivido um pouquinho com o senhor Valdemar. Tem alguma história, algum exemplo que vocês poderiam citar? Começando aqui com você, Marcos. Nossa, eu comecei aqui, tive a grata oportunidade de ter convivido um pouco com o senhor Valdemar, com o Dr. Valdemar, e com o senhor Valdemar ter escutado da boca dele os valores, o trabalho. E tive a oportunidade uma vez aqui, ele era tão simples assim, se misturava com todos os colaboradores. Tinha aqui um departamento que tirava fotocópia, antiga Xerox. E estou um dia lá na fila desse departamento, quem está lá na fila? O próprio senhor Valdemar, para tirar as cópias dele. Pegou fila e conversou com todo mundo e era muito bacana quando a gente encontrava ele ali. Sim. Tudo pessoas jovens ali, começando na empresa, né? E estando junto com o dono, o presidente da empresa ali. Era muito, assim, a gente ficava orgulhoso disso ali. De Sim, ter esse contato. E os valores que a gente também ouve eram bem praticados na atitude Exato. Dele, né? Pude ver isso fisicamente ali, presencialmente com ele. Hoje eles estão desdobrados na empresa, enraizados, a gente lembra deles, todo mundo pratica, mas eu tive a grata oportunidade de estar junto ali. E para você, Denis, tem alguma história que você gostaria de comentar, que reforça mesmo essa questão dos valores? Eu tive pouquíssimo contato com o senhor Valdemar, acho que 2 só, quando eu ficava ali na auditoria, mas eu recordo dos discursos simples, né, e eloquentes, né, porque é incrível a capacidade do senhor Valdemar de engajamento, né, do time, né, e a forma como ele implantou uma cultura que se perpetua até hoje, né? Nós iniciamos esse bate-papo aqui falando da sensação de pertencimento de alguém que está há 30, 20 e de alguém que está há 1 ano. É isso. E de gente que está na sede, de gente que está em Belém, Cuiabá, em Marabá, em Lucas do Rio Verde, por esse Brasil todo, né?
Exato. Denis, o que te dá mais orgulho de ser Rodobens? O que me dá mais orgulho de ser Rodobens é saber que eu sou reconhecido. Eu acho que é isso. Como eu disse lá no início, se a gente trabalhar e estar disponível para crescer dentro dessa companhia, eu não tenho dúvidas que você vai prosperar, né? Eu acho que esse é um ponto forte. E, de novo, eu volto no assunto da ética, né? A gente ser reconhecido por isso no mercado, né, é incrível, né? Então, eu acho que são esses dois pontos aí que eu sempre caminho. E você, Marcos, o que te dá mais orgulho em ser Rodobens? Bom, a ética, Ale, que eu acho que é um dos valores muito importantes e traz esse senso de pertencimento, e eu, assim, me sinto muito grato em pertencer a Rodobens e ter essa cultura espalhada pelo Brasil com todo mundo que a gente conversa aqui. Dá muito orgulho de trabalhar na empresa. Ótimo. Foi um prazer essa conversa com você. Meu. Aprendi um pouco também aí sobre a sua atuação, sobre um pouco da história também da Rodobens. Foi ótimo. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigado. E você, Denis, muito obrigada. Foi ótimo também. Que bom que a gente, usando a tecnologia, pôde estar bem próximo, né? Como são as pessoas da Rodobens no Brasil todo. Falo que a gente deixa o Brasil pequeno com essa cultura, né, de aproximação. Muito obrigada pelo papo. Foi ótimo saber da sua trajetória também. Eu que agradeço. Marcos, e que recado você gostaria de deixar para as novas gerações que estão chegando, tão jovens às vezes, né, como você chegou? Que se esforcem, acreditem e tenham paciência, que a empresa vai proporcionar oportunidade para quem estiver preparado e para quem estiver com disposição para crescimento. E você, Denis, que recado você daria para um jovem entrando na Rodobens agora? Assina embaixo, como o Marcos falou, e acrescentaria o fator disponibilidade, para a gente entender que nós temos oportunidade no Brasil inteiro e fazendo um bom trabalho e se demonstrar disponível, você tem um belo plano de carreira dentro dessa companhia. Muito bom. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Obrigada pelo papo. Prazer foi meu. Denis, muito obrigada. Mesmo distante, a gente sentiu você aqui muito perto com a tecnologia. Foi ótimo papo. E eu que agradeço. São muitas vozes, sotaques e caminhos, mas o que realmente faz a Rodobens seguir em frente são as pessoas que acreditam no mesmo propósito, o de evoluir junto.